To the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. America will start winning again, winning like never before. De volta aqui na CNN Brasil, em cobertura de Break News, ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Irã respondendo com ataques em vários países do Oriente Médio. Há pouco, o exército israelense alertou para uma nova onda de mísseis vindos do Irã. As Forças Armadas de Israel alertam para uma nova onda de mísseis, pelo menos o sexto aviso, desde que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos contra o Irã na manhã de sábado, horário local. E aqui trago o comunicado. Nos últimos minutos, o Comando da Defesa Civil enviou uma diretiva preventiva diretamente para as áreas afetadas. E agora também, trazendo aqui em Breaking News, Gustavo Uribe compartilha conosco manifestação do governo brasileiro. Nota à imprensa com relação aos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados hoje por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes. Urgente! Informações extremamente graves envolvendo lideranças internacionais está gerando alerta máximo agora. Relatos que circulam nas redes falam sobre um episódio crítico que teria mobilizado autoridades e forças de segurança. O que realmente aconteceu? Existe confirmação oficial? Qual é o posicionamento das autoridades? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha apenas informações verificadas. Fica até o final porque os detalhes estão surpreendendo o mundo inteiro. Se a Terceira Guerra Mundial não começar nesse fim de semana, então esquece, ela não vai começar nunca mais. A tensão do que está acontecendo lá entre o Irã e países vizinhos, principalmente, né, com os Estados Unidos, que tem bases nos países vizinhos, chegou a níveis... já é uma guerra, tá? Sinceramente, a guerra ali já está completamente liberada. Vamos lembrar rapidamente, Irã é o país que financia todos os grupos terroristas do mundo, praticamente. Irã é um dos países mais sangrentos, que mais tortura e recentemente matou 40 mil manifestantes que estavam pedindo por liberdade e democracia. Estados Unidos foi há um tempo atrás e bombardeou apenas aquela área onde o Irã estava tentando fabricar armas nucleares, o que, de certa forma, é muito bom para o mundo. Um país que financia grupos terroristas não pode ter acesso ao armamento nuclear. E o que acontece? O Irã acaba de lançar mísseis em 7 países diferentes em torno dele. O Donald Trump foi e soltou essa declaração aqui, ó. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with his help, the men and women of the armed forces will prevail. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. Esse discurso do Donald Trump é uma declaração clara. Nós vamos para cima do Irã, não do Irã, não do país, mas os ditadores que sequestraram o Irã em 1979, que era um país livre, onde as mulheres podiam estudar, podiam ir para a faculdade, podiam trabalhar. Hoje as mulheres lá não são nada, elas valem menos da metade de um homem. Só que o que aconteceu? O Irã inventou de retaliar, meu irmão. Só que o que eles fizeram? Aqui eu vou mostrar para vocês como que é. Aqui temos o Irã, tá?
O Irã lançou mísseis contra Iraque, contra o Iraque, contra o Kuwait, contra Emirados Árabes, contra Bahrein, Catar, cadê que é mais aqui? Síria e Jordânia. Israel. O Irã saiu lançando míssil para todo lado, tentando fazer uma demonstração de força. Problema, quase nenhum dos mísseis que o Irã lançou atingiu alvos, porque existe sistema de proteção nesses países que interceptaram os mísseis. Teve alguns mísseis que atingiram, mas não teve, e teve só uma morte de uma pessoa que foi atingida por destroços. Não teve um soldado americano, nenhum integrante das Forças Armadas desses países. Neste momento, o Irã está no desespero de sobrevivência e ele acabou de declarar guerra com seus vizinhos. Gente, presta atenção. Jordânia, Síria, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Bahrein, Catar, que mais? Acho que foram esses. Numa situação agora onde os Estados Unidos colocou o porta-aviões deles, o maior porta-aviões deles que existe no mundo aqui, ó, que é o J.R.R. Ford, que acabou de ficar em modo escuro, quer dizer, ele não consegue ser encontrado mais pelo sistema de controle internacional, de radar internacional. Vai vir uma paulada em cima do Irã nesse fim de semana que vai ser uma coisa de louco. Assim, sinceramente, eu estou vendo que os Estados Unidos vai obliterar. Já lançou mísseis contra o Irã e esses mísseis aparentemente já acertaram e eliminaram o líder supremo do Irã. E o que o Donald Trump está falando? Olha, nós vamos fazer ataques de precisão contra os ditadores, contra os opressores, mas a população é a sua chance. Essa é a oportunidade que vocês têm de resgatar o seu país. Se isso não virar uma guerra, meu irmão, eu não sei o que é que vai virar. Porque o Brasil eu já sei que vai ficar do lado do Irã. Já soltou uma nota agora, ficando, obviamente, né, tem que ficar do lado do país que fomenta e financia ditadores. Agora, a situação está escalando de uma forma... O Afeganistão não tem força, o Paquistão também não vai entrar nessa guerra, nem a Índia. Nenhum dos países aqui vão querer entrar. A Rússia está desesperada lá, tentando com a guerra na Ucrânia, já perdeu suas forças. Cara, o Donald Trump vai derrubar a mais sanguinária, a mais perversa e diabólica ditadura vigente no mundo hoje. Primeiro foi a Venezuela, na América Latina, tá quase fazendo a mesma coisa com Cuba, agora tá indo pra cima do Irã. Me desculpa, cara, não tem como não gostar desse cara. Com os defeitos e acertos dele, foram 40 mil pessoas assassinadas, executadas nas ruas do Irã, pessoas que foram para as ruas pedir liberdade e democracia. Tá chegando o fim desse pessoal, graças a Deus, e vai ser esse fim de semana. Fala pessoal, estamos aqui para comentar um pouco do que está acontecendo no Oriente Médio e não poderia ser diferente. Eu começo aqui com algumas imagens do Bahrein e do Emirados, tá? Muita coisa está acontecendo nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo. Aqui, de onde eu estou falando, são 3 horas a menos do que Brasília. Então vamos primeiro olhar aqui as imagens. Ya Allah! Esse daí é o momento do ataque no Bahrein. Esse é Bahrein. No Bahrein também. É um dos pontos ainda incendiando no Bahrein. Pois bem, e ali no final em Abu Dhabi. Primeiro de tudo, já era previsto que, ocorrendo um ataque americano, o Irã contra-atacaria. Como o Irã não consegue atingir os Estados Unidos, o que ele fez? Ele foi para cima das bases dos Estados Unidos na região. E tem muitas bases. Tem base no Catar, tem base no Emirados, tem base no Bahrein. A Arábia Saudita, o que tudo consta também, né, as notícias que chegam aqui, foi que também recebeu ataques. Então, isso daí está meio que, vamos dizer assim, na previsibilidade do fim do regime iraniano. E os Estados Unidos, de fato, atacou forte. Ainda não se sabe se o Irã lançou um ataque preventivo antes dos americanos ou se foi uma retaliação. Ao que parece, foi realmente uma retaliação. Primeiro os Estados Unidos atacou, depois o Irã atacou de volta. Mas as informações ainda são muito desencontradas. E esse é que é o grande perigo de lidar com o Irã, porque o Irã não se incomoda de morrer. Eu acredito que, conhecendo um pouquinho da mentalidade dos ayatolás, né, do seu extremismo fundamentalista, eles jamais iriam fazer igual fez o ditador da Síria, o Bashar al-Assad, que antes de ocorrer um ataque maciço americano, o que ele fez? Foi para a Rússia
e o Maduro foi oferecido isso para o Maduro também. O Maduro se recusou a sair da Venezuela, então acabou, uma operação americana foi lá e prendeu o Maduro. Aqui no caso do Irã, é o pior desfecho possível, porque, ao que tudo indica, ainda foi eliminado, não que seja ruim, tá? Porque o mundo vai ser um local mais seguro com a eliminação do líder iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah nada mais é do que o líder dos xiitas. Tá? Dentro do islamismo você tem os xiitas e os sunitas. Os xiitas, depois da morte do profeta Maomé, seguem os descendentes de sangue do profeta Maomé para interpretar o Alcorão e levar a religião adiante. Os sunitas, eles prezam pelos estudiosos, seriam, vamos dizer assim, os pastores, né, para nós aí evangélicos, ou pastores e padres para nós cristãos. Então, isso daí, na região, os ayatollahs, né, com o seu fim, agora ele já pode ir lá para, enfim, curtir aquilo que eles acreditam, né, das virgens, né, em, sei lá, 70 casas, cada uma com 70 virgens, aquele negócio todo. Mas vale aqui lembrar que neste momento, tá, na manhã de hoje, que é quando eu estou gravando esse vídeo, as notícias que estão chegando é que o Ali Khamenei ele já foi eliminado, mas ainda não está 100% confirmado. Está se esperando aqui algumas autoridades públicas virem para dar esse testemunho. No entanto, vale lembrar, o Ali Khamenei está no poder no Irã desde 1989, quando morreu o Ruhollah Khomeini. O Ruhollah Khomeini que fez a Revolução Iraniana de 79, tá? Sequestrou os diplomatas americanos, depois acabou, ele pediu para que voltasse para o país o antigo Shah, tá? O Reza Pahlavi, o Mohammad Reza Pahlavi, o pai, né, que já faleceu, não estou falando do atual que mora em exílio nos Estados Unidos, porque ele tinha ido fazer uma cirurgia nos Estados Unidos, depois foi para o Egito. O Irã fez a revolução, queria a extradição dele, os Estados Unidos disse não, então eles foram lá, sequestraram os diplomatas, e depois, com a posse do Ronald Reagan, foi feito um acordo de não intervenção americana no Irã, e eles soltaram os diplomatas que estavam lá. Logo depois, na sequência, veio a guerra, tá? Irã e Iraque, nos anos 80, e no final das contas, grande vitória para nenhum dos dois lados. Esse é um assunto muito interessante, porque foi União Soviética e Estados Unidos do mesmo lado nessa guerra, tá? Mas, no final das contas, continuou no poder o Ali Khamenei, o Ruhollah Khamenei, que é o outro Ayatollah, mas ele morreu em 89 e foi sucedido por esse cara aqui que está na foto, que é o chefe supremo do Irã até hoje. Ele é o maior líder, ele é o quarto poder, ele é uma espécie de imperador. Abaixo dele é que está o presidente, né, os ministros, etc. Inclusive o presidente, que vale lembrar, que morreu num acidente de helicóptero, e o Alckmin foi representando o Brasil para a posse do novo presidente do Irã. Vocês vão lembrar daquela foto clássica, tá? Achei aí, ó, essa foto linda aí do Alckmin na posse do novo presidente do Irã. Do lado dele, um representante dos Houthis, que é, na verdade, o Hamas do Iêmen. Iêmen fica ali ao sul da Arábia Saudita, né, do lado de Omã. Depois tem ali Jihad Islâmica, Hezbollah e Hamas. Esse do Hamas, com certeza, já foi de ralo, né? Já não está mais entre nós. Então, isso daí é o que está acontecendo. Eu estava vendo agora, porque o Flávio Bolsonaro estava para lançar uma nota. Deixa eu ver se ele já lançou. Bem, eu não vou conseguir aqui colocar na imagem a nota do Flávio, mas eu vou lê-la para vocês, que inclusive, né, acabou de ir ao ar com essa mesma foto que vocês estão vendo aqui do lado. Isso é muito importante, por quê? Porque esses países aí que vocês estão vendo sendo atacados, né, então, Bahrein, Emirados e Israel, que até agora não tem notícia de nenhum míssil ter conseguido atingir Israel por causa do Iron Dome, então estão todos eles sendo bloqueados no espaço aéreo, mas são países que o Flávio acabou de retornar. São países onde nós estávamos lá. São países, por exemplo, no Bahrein, onde o Brasil sempre está no topo, né, do comércio, competindo com a China para ver quem é que tem mais comércio com o Bahrein. Emirados Árabes nem se fala, Fundo Soberano Mubadala, dentre outros, vários investimentos no Brasil, né, em logística. Né. Israel, alta tecnologia, país com a mesma moral, a mesma visão de mundo que nós aqui do Brasil. Então, tudo isso daí, o Lula está se colocando contra. Deixa eu botar aqui a matéria da CNN e depois eu entro na nota do Flávio para finalizar. De volta aqui na CNN Brasil, em cobertura de Break News, ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Irã respondendo com ataques em vários países do Oriente Médio. Há pouco, o exército israelense alertou para uma nova onda de mísseis vindos do Irã. As Forças Armadas de Israel alertam para uma nova onda de mísseis, pelo menos o sexto aviso, desde que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos contra o Irã na manhã de sábado, horário local.
E aqui trago o comunicado. Nos últimos minutos, o Comando da Defesa Civil enviou uma diretiva preventiva diretamente para as áreas afetadas. E agora também, trazendo aqui em Breaking News, Gustavo Uribe compartilha conosco manifestação do governo brasileiro. Nota à imprensa com relação aos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados hoje por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes. Não, os ataques não ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes. Os ataques ocorreram em meio ao massacre de pelo menos 30 mil pessoas desarmadas e inocentes que foram metralhadas nas ruas pelas tropas leais ao Ayatollah. Tá? Mulheres, crianças, pessoas que o Lula não está nem aí, que o movimento feminista que eles sequestraram não estão nem aí. Tá? E é mais uma continuidade da barbárie do 7 de outubro, feita pelo Hamas, que recebe dinheiro do Irã. Vamos ser bem claros aqui em tudo o que está acontecendo. Mas eu trago aqui uma notícia interessante. Se for confirmado, tá? Acabei de ver aqui, na verdade, está aqui no portal da Quênia. Gosto muito, tá? Acompanho com essas questões de Oriente Médio. E diz aqui, ó, Breaking News, a Arábia Saudita declarou que se unirá aos Estados Unidos na operação contra o regime da República Islâmica do Irã, após os ataques dessa última base americana na Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita também sendo atacada pelo Irã, e a gente vai ver agora o que a gente pode estar vendo agora pela primeira vez a Arábia Saudita e Israel do mesmo lado em um conflito. E se for confirmada aqui a entrada ainda, né, do Bahrein, do Emirados, vocês percebam que são vários países islâmicos entrando em conflito contra outro país islâmico. Isso não vai ser novidade não, tá? O Emirados já mandou tropas para o Afeganistão no passado para combater o Talibã, que também são islâmicos. Então vocês percebam que essa guerra não é sobre religião, não é judeu contra muçulmano, muito pelo contrário, né? É uma coalizão de países lutando contra o maior financiador do terror neste país. Então, para finalizar, vou ler aqui a nota do Flávio Bolsonaro, que ele postou, inclusive, cadê a imagem? Junto com essa imagem aqui do Alckmin, para deixar bem claro que o Lula está de um lado e ele, Flávio Bolsonaro, está de outro. Eu espero que a comunidade judaica esteja prestando atenção nisso. O Lula prefere vocês bombardeados aleatoriamente lá em Israel, né? O Lula prefere que vocês morram a haver um contra-ataque para brecar esse maluco, né, lá do Irã, o Ayatollah Khamenei. Deus queira se confirmará em breve aí o seu falecimento, porque o seu ministro da Defesa já foi de ralo, um monte de gente já acabou morrendo no ataque. Nota de repúdio a Lula, escreveu aqui o Flávio Bolsonaro na sua rede X. O posicionamento do governo Lula diante das ações do regime iraniano é inaceitável. Ao adotar uma postura de apoio político a Teherã neste momento, o Brasil se coloca do lado errado de um conflito grave e ignora a natureza objetiva do regime que está defendendo. O Irã não é um ator neutro no cenário internacional. Trata-se de um governo que financia e apoia organizações terroristas, que grita publicamente... Eu vou continuar lendo aqui, tá, pessoal? Mesmo sem a minha imagem. Que grita publicamente... o Irã não é um ator neutro no cenário internacional. Trata-se de um governo que financia e apoia organizações terroristas, que grita publicamente morte à América, que defende abertamente varrer Israel do mapa e que mantém um programa nuclear notoriamente para fins militares. Internamente, reprime a sua população... De volta aqui na CNN Brasil. Internamente, só um instantinho, meu amor. Continua a nota do Flávio Bolsonaro. Internamente, reprime a sua população com violência sistemática, em especial contra mulheres e milhares de mortos. Esses são os fatos públicos e reiterados ao longo dos anos, repudiado por quase todos os países da região. O Brasil não precisa se intrometer em conflitos regionais, nem assumir papel protagonista em disputas que não nos pertencem. O que não pode é escolher um alinhamento moralmente errado, legitimando um regime que promove instabilidade e ameaça países parceiros do nosso próprio interesse estratégico. É o que eu sempre falo, não se faz política internacional focado em conflitos regionais. Não pode o Brasil tomar lado do Irã, porque a gente não tem ganho absolutamente nenhum, nem moral, nem político, nem financeiro, nem econômico, nada. Segue o Flávio Bolsonaro. Registro minha solidariedade aos Emirados Árabes, ao Reino do Bahrein, países parceiros do Brasil, e quaisquer outros que tenham sido covardemente atacados pela ditadura do Irã. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Eduardo Bolsonaro. É porque as notícias estão chegando agora, tá? A gente não tem a noção da extensão dos ataques que o Irã fez.
mas estão confirmados ataques ao Emirados Árabes e também ao Bahrein. Então assim está se posicionando o Flávio. E segue o Flávio. São nações com as quais o Brasil mantém relações comerciais relevantes e diálogo institucional crescente. Política externa responsável exige prudência e clareza. Não é sinônimo de complacência. E contenção não pode significar apoio indireto a regimes que promovem terror, desestabilização e sofrimento. Assim escreveu Flávio Bolsonaro, pontuando aquilo que, né, Nossa, deu branco aqui. Pontuando aquilo que Rui Barbosa, né, sempre disse, que você não pode confundir omissão, neutralidade com omissão. E é isso daí, pessoal. Sigam lá o Flávio Bolsonaro na Rede X, expressem o seu apoio, porque o que está acontecendo é histórico, tá? Todos os aliados do Lula estão caindo, né, na Venezuela, no Irã, todas as ditaduras e as narcoditaduras. Deus quiser, a próxima será de Cuba. A gente em breve retorna com mais informações, com mais também notícias para vocês, falando um pouquinho do que está por trás desse conflito, mas por hora é isso daí. Vamos aí rezar para que a paz chegue, e a paz chegando significa que o Ali Khamenei está saindo do Irã. Um abraço, fiquem com Deus. Estados Unidos emitem alerta sobre o Brasil e fazem acusações de extrema gravidade. Meus amigos, preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a compartilhar, porque a maior potência do mundo, os Estados Unidos, está agindo e está acabando com ditaduras no mundo inteiro. Aconteceu aqui do nosso lado, na Venezuela, onde ninguém acreditava que Nicolás Maduro poderia ser capturado pelos Estados Unidos e está preso. Prisão perpétua, não volta mais e era amigo de Lula. Foi recebido aqui com um tapete vermelho por Lula, pela imprensa batendo palma, e agora a gente acompanha os Estados Unidos indo partindo para cima do Irã. Preste bem atenção que já tem morte confirmada, com informação de Eduardo Bolsonaro, notícias de quem o líder do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, foi eliminado. Grande dia, morte confirmada então do presidente de lá. Continuando, tem mais. O Brasil condenou a operação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Novamente, o nosso país está do lado errado da história, porque todas as pessoas que moram no Irã estão comemorando a ofensiva dos Estados Unidos. E só pessoas que não moram no Irã que ficam criticando, falando não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ter guerra. Mas o país comandado por um ditador, será que isso pode? E o povo de lá está comemorando. Eu vou trazer essa informação detalhada daqui a pouco. Enquanto isso, o governo Lula condena ataques dos Estados Unidos e Israel contra o regime do Irã. Em nota do Itamaraty, o governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados hoje pelos Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. E tem mais mortes confirmadas, tá aí, ó. Atenção, comandante do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã é eliminado pelos Estados Unidos. Presidente eliminado, ministro eliminado e até o líder da Suprema Corte também parece que foi eliminado. Ministro da Defesa do Irã eliminado. Tá aí a informação de Eduardo Bolsonaro, que está comemorando a ofensiva dos Estados Unidos. Muitas pessoas falam, você apoia uma guerra dos Estados Unidos no Irã? Apoio sim. Não dá mais para aceitar ditaduras no mundo. O Irã faz parte delas, que traz terrorismo, não só para o Irã. O Irã estava financiando Cuba, Venezuela e até o Brasil. Então, alguém precisa fazer uma limpeza nesse mundo e é o único país que consegue fazer isso com o apoio de Israel. Outros países aí é os Estados Unidos, que promete fazer uma limpeza. Preste bem atenção nessa outra informação aqui. TV estatal iraniana, isto é a Rede Globo de lá, sendo bombardeada ao vivo. Ei, Rede Globo, acordem! آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم
A gente está acompanhando a qualquer momento o Irã se livrando da ditadura e voltando a ser um país normal, onde a população brasileira foi para as ruas comemorando, jovens comemorando a ofensiva dos Estados Unidos. E tem mais informação aqui para vocês, o povo brasileiro comentando nas redes sociais sobre essa foto aqui. Prepara o jato para o Geraldo Alckmin e o exército brasileiro. Lembrando vocês que a maioria aqui já tá tudo morto e o único que tá vivo aqui parece que é o Geraldo Alckmin. Preste bem atenção, pessoal, que o Brasil hoje em dia vive andando, que o Brasil vive fazendo acordo, que o Brasil vive passando pano para ditadores, aonde massacra o seu povo. Lembrando vocês que estava tendo manifestações dia e noite, depois da virada de ano, do povo do Irã, e aconteceu massacre. Mandou matar várias pessoas, mais de 40 mil mortes aconteceu, de pessoas que estavam apenas se manifestando, que não estavam mais aguentando a ditadura daquele lugar. Vocês sabem que guerras, é claro que tem um lado bom e tem um lado ruim. E o lado ruim eu quero mostrar para vocês que pessoas inocentes também estão pagando com a vida pela liberdade do seu país. Urgente ataque coordenado entre os Estados Unidos e Israel atinge escola primária feminina no Irã, deixando 40 mortos. Continuando aqui, jovens iranianos comemoram os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra alvos do regime ditatorial do Irã. O presidente Trump confirmou hoje que seu objetivo é abrir caminho para a queda do regime. Com a informação de Alan dos Santos, queria ter uma câmera no STF e ver a cara dos ministros, lendo a notícia de que possivelmente o presidente da Suprema Corte iraniana foi eliminado. Ministro da Defesa, presidente do Irã, presidente da Corte Suprema do Irã, todos eliminados, e se não forem eliminados ainda, vão ser eliminados. Porque são duas potências gigantes. Israel e os Estados Unidos são uma potência tão grande que o estrago vai acontecer. Pessoas que estão do lado desses criminosos vão morrer também, entendeu? Tem pessoas que ficam falando, mas você não pode apoiar uma guerra, você não pode falar isso. Meus amigos, se a gente deixar ditaduras tomando conta, eles vão cada vez mais avançando até chegar na gente. Hoje em dia a gente já tem um país que a gente vive uma ditadura pior que na Venezuela. Por exemplo, na Venezuela não tem mais presos políticos. No Brasil ainda continua com prisões políticas, pessoas exiladas. E pode ter certeza que depois que fizer essa limpa aqui, Cuba já está caindo sozinho. Venezuela já foi conquistado. Agora falta o Irã. O próximo alvo é o Brasil e ministros do Supremo Tribunal Federal precisam sim entrar em alerta máximo. O próprio Estados Unidos nomeou aí uma pessoa crítica ao Supremo Tribunal Federal para ficar de olho aqui no nosso Brasil, para ver como que vai acontecer as eleições deste ano, se vai ter pessoas mal intencionadas querendo fazer alguma graça na frente do TSE. Pode ter certeza que coisas boas vão acontecer para o Brasil e para o mundo por causa dos Estados Unidos, por causa da maior potência econômica e militar, junto com Trump, que prometeu, promessa de campanha, que iria acabar com essas ditaduras.
Começou na Venezuela, agora Irã, Cuba já está caindo sozinho e o próximo passo é o Brasil. Pode ter certeza que coisas boas vão acontecer pra gente também. Pedir pra vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.